Oi, a paz do Senhor, tudo bem com você? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. E, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estou feliz demais em estar aqui. E hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência, né? São 3 anos de espera e eu quero abrir meu coração para vocês. Quero contar como está sendo esse processo. Será que até aqui eu já conheci alguém? Será que eu estou apaixonada? Será que esperando em Deus está quase saindo eu escolhi esperar? Então vocês vão saber tudo nesse vídeo e eu tenho certeza que vai ser edificante, Deus vai falar em seu coração. Já pega esse vídeo, compartilhe ele no grupo de jovens da sua igreja e para que mais jovens possam ser alcançados. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like e siga o Esperando em Deus no Instagram também. Bora pro vídeo! Ai, gente, vamos lá. 3 anos esperando em Deus. Eu acredito, assim, que tem passado rápido, né, pra ser sincera. E, assim, quantas coisas com 3 anos a gente vive, né? Eu acredito que talvez você tenha até mais tempo do que eu, mas vamos lá, abrir meu coração pra vocês. Pra quem não sabe, eu já falei isso aqui em outros vídeos, já falei também no Instagram, que eu nunca namorei, né? Mas, Paula, como você nunca namorou, tem 3 anos que tá esperando em Deus. Enfim, eu acredito assim que eu comecei a esperar em Deus a partir do momento que eu fiz um propósito com Deus, sabe? Que eu falei com Deus, Deus, eu não quero ninguém a não ser meu marido. Eu quero que meu primeiro namorado seja o meu marido. Então, assim, eu não considero os tempos passados que eu estava solteira, nem por isso quer dizer que eu estou esperando em Deus, né? Talvez você aí que está assistindo só porque você é solteiro, não tem ninguém, você está esperando. Assim, há uma diferença muito grande, né? A partir do momento que, assim, a espera, gente, vai muito além do esperar. Se trata também, assim, de renúncia, de confiança, porque não adianta falar que está esperando em Deus. Se fica com um rapaz, fica com uma moça, Deus está longe disso, né? Porque eu ficar vai contra a vontade dele. Para eu falar sobre os 3 anos de espera, eu acabo falando de outro assunto, mas aquilo que Deus mandar falar, eu vou falar. 3 anos atrás, eu fiz uma carta para Deus, falando com ele que eu iria esperar, assim, pelo tempo dele, né? Embora, assim, eu sei que não é fácil. E quando a gente, assim, realmente decide esperar em Deus, a gente não imagina como que vai ser, né? Deus mostra pra gente que essa é a vontade dele, mas assim, o processo é complicado. E se a pessoa falar que é fácil, assim, ela está mentindo, porque realmente não é fácil. A gente tem que abrir mão de muitas coisas, a gente amadurece, né? O pensamento, assim, que eu tinha há uns 3 anos atrás, há uns 2 anos atrás, hoje é totalmente diferente. Cada dia mais Deus me trata, sabe? Deus me molda, Deus me transforma. E eu não digo, assim, que Ele está me moldando para eu encontrar alguém, mas Ele está me moldando para Ele mesmo. Porque eu acredito que eu vou encontrar alguém na mesma direção, sendo moldado por Deus. Primeiramente, ele quer a gente para ele, antes mesmo que a gente vai se envolver com alguém. Deus tem me moldado, Deus tem, dia após dia eu vou aprendendo mais, né? E sei que ainda pode, assim, ser só o começo. Algo assim que eu estou refletindo muito esses dias é que eu aprendi durante a espera, principalmente esses dias, que eu vou passar por muita coisa ainda para que sirva, assim, de experiência para vocês. É bem, assim, pesado, mas eu sei que vai valer a pena. E se Deus confiou isso a mim, é porque Ele sabe que eu consigo. E que Ele não dá um fardo maior que a gente não possa carregar. Sabe por que eu tenho total convicção disso? Porque, assim, toda experiência que eu passo, tanto assim, coisa que Deus fala comigo, ou então talvez durante a espera, coisas assim que eu fiz que eu não faria hoje, tudo eu compartilho com vocês, né? Então eu sei que, assim, através do meu processo, Deus também vai ajudando vocês, né, a passar pelo processo também, que através, assim, talvez de alguma atitude minha, eu possa estar aqui sempre trazendo, que é o que eu tenho feito durante esse tempo, para que outras pessoas não venham a cometer o mesmo erro. Mas, Paola, mulher, para de enrolar, seja conhecer alguém durante esse tempo. Houve pessoas, assim, que entraram na minha vida, e eu vou começar com uma, assim, experiência que eu tive e que me deixou, assim, um pouco assustada. Gente, nesse ano eu conheci esse varão, um homem, assim, que reflete o caráter de Cristo, que aparentemente e espiritualmente é o que eu, assim, procuro,
num rapaz. Mas enfim, sabe aquela coisa que não bate? Não bate por mais assim que o propósito parece ser meio parecido, mas não dá. Então, gente, eu passei por isso. A gente, assim, foi conversando através das redes sociais e tal. A gente foi se conhecendo e poucos dias de conversa, essa pessoa, assim, já declarou pra mim. É meio complicado, né, meninos? Porque às vezes nós mulheres, esperamos, assim, a atitude dos meninos. Mas às vezes vocês não sabem o momento certo de tomar atitude, porque precipitação pode, assim, ao invés de acelerar as coisas, pode desmoronar tudo. Aí essa pessoa começou a falar comigo sobre, assim, que já imaginava, assim, como seria se casar comigo, construir uma família. E assim, eu não sentia o mesmo, sabe? Eu não tinha aquela convicção, aquela certeza. E eu fiquei me culpando. E eu fiquei assim, nossa, será que é a pessoa para mim? E, e eu que não estou vendo, eu não sinto a mesma coisa. Quantas vezes muitas pessoas passam por isso, né? E às vezes a pessoa até se deixa se levar pelo que a outra pessoa diz, simplesmente pelo que a outra pessoa está sentindo, sendo que ela não sente o mesmo, não há paz no coração, não há confirmação de Deus. Porque, gente, eu sempre prego o quê? Que o que é de Deus traz paz. Deus não é um Deus de dúvidas, não é um Deus de confusão. E às vezes, assim, quando chega na vez da gente, a gente não sabe o que fazer. E eu fiquei inquieta diante daquela situação. Eu fiquei pensando, meu Deus, será que assim eu tô deixando passar a oportunidade de estar com uma boa pessoa? E sendo que na verdade não é assim, gente. A gente não precisa se culpar, a gente não precisa se sentir assim, por quê? Deus não apenas confirma para uma pessoa. Se Deus supostamente confirmou para outra pessoa, Ele vai colocar a mesma certeza em seu coração. Eu sei que o que vem de Deus, assim, o inimigo vai se levantar, vai fazer de tudo para dar errado. Pode surgir, assim, incerteza, mas não existe confusão. Sabe, incerteza assim que eu falo assim, o inimigo pode sim colocar isso no seu coração e tal, mas quando você ora, quando você entrega nas mãos de Deus, Ele te dá a certeza, porque a palavra do Senhor nos diz e deixa isso bem claro, somente Ele pode dar a paz que excede todo entendimento humano. Gente, quando a gente ora, quando a gente entrega uma situação diante de Deus, assim, Ele deixa claro, por mais que o mar pareça ao contrário, não fale só na vida sentimental, mas em qualquer área da sua vida, a calmaria vem para o nosso coração. É uma das maneiras, assim, que eu acredito que Deus mais confirma, é através de paz no nosso coração. Eu não estava sentindo paz, eu estava insegura, eu estava ansiosa. E assim, das outras vezes, quem lembra que eu já contei aqui que eu estava orando com um rapaz, que na verdade foi a única pessoa que eu orei para um relacionamento. Eu vou até contar outra história, assim, que foi quase uma oração também. Mas espera, calma lá, eu sou apressada, né? E que Deus me respondeu dessa mesma forma. Gente, da outra vez que não era para ser, eu senti assim muita ansiedade. Comecei a ficar assim muito ansiosa. Nossa, senti uma coisa horrível e eu comecei a sentir a mesma sensação. Essa é uma assim das formas que Deus fala comigo. E eu sei que ele pode falar com você de outra forma, mas essa é uma das formas que ele fala comigo e eu sei assim, não, é ele respondendo. E enfim, essa pessoa, hoje a gente não conversa, né? Mas é uma boa pessoa, é assim, um varão valoroso, mas tem isso, gente. Se Deus não confirmou, não adianta a gente insistir, né? Não adianta fazer nada sem a direção de Deus, porque vai dar errado, né? A gente pode até tentar que dê certo, mas no final vai dar errado e a gente só vai se machucar. Outra coisa, gente, que eu quero falar com você sobre esse tempo de espera, sobre o que eu tô passando. Quem segue Esperando em Deus no Instagram sabe que eu saí do emprego para investir mais no Esperando em Deus, aqui no canal, no Instagram, enfim. Gente, enquanto eu estava trabalhando, eu não tinha muito tempo para pensar demais sobre espera, sobre relacionamento. Claro que eu pensava, não deixava de orar, porém era tanta coisa para eu fazer, mas tanta coisa que eu não tinha tempo, sabe? Já chegava em casa cansada e eu sentia que a espera avançava muito mais rápido. E esses dias que eu estou em casa, tem o quê? 2 semanas, eu acho, se eu não me engano, eu tive mais tempo para refletir. Eu não estou em casa à toa, né? Estou cuidando das minhas coisas, estou assim, trabalhando em casa, mas assim, eu tive mais tempo para pensar nisso,
vai pensar sobre espera e é onde que a gente tem que tomar muito cuidado, que é o que eu sempre falo com vocês. Nós devemos ocupar nossa mente com outras coisas para a gente não ficar focado somente na espera, porque aí pode gerar ansiedade, pode gerar carência e tá repreendido em nome de Jesus, porque, gente, é complicada essa fase. Como eu sempre digo, a espera tem várias fases. E outra coisa, gente, que eu passei recentemente, assim, que Deus falou bastante comigo, é muito forte em meu coração. Sim, eu já conheci uma pessoa, um rapaz, ele é da minha igreja, não da minha congregação, mas somos do mesmo ministério, da mesma cidade. E essa pessoa, assim, eu já tinha amizade com ele, a gente já conversava. E recentemente ele tomou uma atitude, né, que é a possibilidade de ter algo que eu achava da gente colocar isso em oração. Eu falei, eu concordei, né? Porque nada melhor do que colocar diante de Deus uma situação, né, gente? Porque só Ele vai falar com a gente claramente o que Ele quer, o que é da vontade dele e o que não é. Enfim, nós não começamos a orar juntos. O que eu falei com essa pessoa e ele concordou, que a gente deveria colocar essa situação diante de Deus. Porque Deus mesmo iria direcionar a gente para dar o próximo passo, né? Se fosse para parar ou se fosse assim, se tivesse algum propósito dele para a gente dar o próximo passo, de falar com o líder, de orar juntos. Acho que com os 3 dias assim, de oração, de pedindo direção de Deus, ele já respondeu, já deixou claro, não só para mim, mas para a pessoa também, que era não. Mas eu acredito assim, toda pessoa que entra na vida da gente tem um propósito, né? E a gente tem que ter essa maturidade. Primeiramente, uma maturidade emocional e espiritual também. Mas, gente, eu vou falar um trem pra vocês. Não é fácil a gente abrir mão. Não é fácil, meu Deus. E é disso que Deus tem me tratado esses dias. E ontem ele me deu uma frase assim, e que eu quero trazer um vídeo aqui pro YouTube falando sobre isso, falando sobre esse assunto. Deus me deu a frase: aprenda a abrir mão quando Deus falar não. É muito pesado, é forte. E assim, muitas vezes a gente insiste em algo que não é para si. Enfim, conversa vai, conversa vem com essa pessoa. Nós chegamos à conclusão que não era para ser, né? O propósito meu com dele não se encaixava e é isso que eu prezo muito, sabe? Que eu não abro mão. A gente tem que ter ao lado da gente alguém que vai se encaixar com o nosso propósito, até porque a nossa maior missão é isso. A gente veio aqui para servir, para fazer a obra do Senhor. Então não faz sentido a gente está esperando em Deus e na hora assim de fazer escolha e por nossas emoções e por nossos sentimentos e sinto que tem um propósito muito maior, que o nome do Senhor tem que ser glorificado através da nossa escolha, né? E isso é algo assim que eu não abro mão. Eu posso estar interessada na pessoa que for. Se eu ver que o propósito não vai se encaixar, eu prefiro abrir mão, por mais que às vezes doa, né, gente? Porque nem sempre renunciar é fácil. Nem sempre não é fácil renunciar, mas é necessário. E eu e essa pessoa, nós tivemos assim uma conversa madura, ele viu que não era para ser, eu também. E a gente viu, beleza, deixa eu continuar a história porque não acabou não. Aí, gente, quando foi isso foi semana passada, é bem recente mesmo. Eu fui no culto, Deus, assim, falou profundamente comigo. E nesse culto, nossa, Deus usou muito, muito uma irmã, sabe? Quando ela pregava, ela falava sobre espera. Que Deus tá falando para esperar mais. E eu sabia, assim, que aquela resposta era para mim. Era o que eu precisava ouvir. Porque um dia antes, eu e essa pessoa, nós tivemos essa decisão. E no outro dia, assim, Deus deu a resposta, assim, que eu precisava. Só que, gente, às vezes entra assim a teimosia por parte da gente. E às vezes assim a gente deixa os nossos sentimentos falarem mais alto, né? Por mais assim, eu e essa pessoa nós conversamos, a gente deixou claro que era amizade, porém eu acho que ambos estavam assim alimentando uma expectativa. E por que a gente faz isso? Porque assim, às vezes a gente não renuncia logo, sendo que pode trazer uma dor futura, né? Eu falo isso assim com o coração aberto para vocês verem assim que não é fácil, né? Por mais assim que eu sei que eu tô sempre dando conselho para as pessoas e tudo, mas às vezes, gente, quando é para nós mesmos, a gente vai procurar conselho de outras pessoas, às vezes a gente não sabe o que fazer na nossa própria situação, e onde assim que
Eu sei que eu preciso falar disso aqui, porque talvez você se sinta assim, sabe? É pra você ver que você não está sozinho. Eu também passo pelo mesmo, eu também tenho minhas falhas. E durante esse processo eu quero ser muito sincera pra vocês. Não vou vir aqui romantizar que é fácil esperar, que é fácil renunciar. Não, não é. Se eu falar isso, eu estaria mentindo. Mas assim, eu sei que vale a pena. É uma certeza assim imensa em meu coração. E eu me emociono falar sobre isso, porque por mais assim, ai meu Deus, eu não vou chorar não, né? Assim, por mais falho que a gente seja, por mais que a gente queira que a nossa vontade seja feita, Deus está sempre ali falando com a gente, respondendo. Quantas vezes, gente, nós somos assim, igual como Pedro, né? Quantas vezes Deus fala com a gente, Jesus fala com a gente nega, sabe? A gente nega a resposta dele, porque a gente quer que a vontade da gente seja feita. Muitas vezes a gente pede, Pai, que seja feita a tua vontade, mas que a tua vontade seja a minha vontade. Gente, isso é algo assim que o Senhor tem falado muito comigo esses dias. E eu vejo assim o cuidado dele, sabe, em cada detalhe. E durante esses dias eu recebi essa palavra assim, no culto, que Deus assim falou muito forte em meu coração. E em dias consecutivos também ele me deu um sonho. E os dois sonhos assim, era a mesma coisa. Aí, às vezes a gente fica assim, nossa, será que esse sonho realmente veio de Deus? Porque, tipo assim, quando é um sonho bom, a gente quer que seja de Deus, né? A gente já cria expectativa, mas assim, quando o sonho, que às vezes Deus dá a gente uma visão, não vai de acordo com a nossa vontade, a gente logo pensa, ah, não, é coisa da minha cabeça ou é o diabo querendo me enganar, mas sendo que é Deus querendo falar conosco. É nada, gente, tudo aquilo que a gente coloca em oração, não é coincidência. No reino de Deus não existe coincidência. Mas assim, quando ele falar, abra mão. Eu falo isso primeiramente para mim, porque eu sei o quanto é difícil abrir mão, mas eu sei assim que é necessário. Se eu quero viver assim, um relacionamento segundo a vontade de Deus, um relacionamento que o nome dele seja glorificado, eu tenho que plantar isso durante a espera. Porque não adianta agora, durante o processo, eu fazer escolhas erradas, porque eu sei que no futuro essas escolhas erradas vão interferir na vontade de Deus para mim. Eu sei que Deus não vai me obrigar. Eu sei que Deus, ele vai me direcionar, mas a escolha é minha, essa responsabilidade é minha. E quando assim a gente tem maturidade emocional, a gente tem maturidade espiritual, gente, as coisas ficam muito mais fáceis. E hoje, mais um dia, assim, o Senhor falou comigo através da palavra, através de sonho. E quando foi ontem, é através de um texto no Instagram. Um rapaz no Instagram repostou um texto, aí quando eu li, era exatamente sobre isso que Deus estava falando. Porque às vezes, muitas vezes, a gente quer que fique na nossa vida para um relacionamento alguém que assim, que ele falou que não é para ser. Então, gente, é isso. Assim, se Deus falar para você abrir mão, abra mão. Não insista em algo que Deus falou que não. Lembre-se que seu propósito é muito mais importante, assim, do que algum relacionamento que talvez não vai se encaixar com o seu propósito, né? Porque essa é a vontade de Deus. Deus não apenas une pessoas, mas também propósitos. Então, quem sabe que através da minha experiência, Deus também possa estar falando com você. Você tem que abrir mão de uma situação ou de uma pessoa, você sabe disso. Então, Deus está te dando oportunidade, está te dando uma resposta através desse vídeo. E assim, e quando for de Deus, quando um relacionamento for para ser, tudo vai fluir, vai ter paz, vai ter confirmação de Deus, porque Ele fala, Ele confirma, os propósitos vão se alinhar, vão se encaixar e vai ser assim, um relacionamento para honra e glória do nome dEle. Tem pessoas que vão entrar na sua vida, gente, que não é para relacionamento, mas assim, para uma amizade, porque eu acredito assim que ninguém entra na nossa vida que não seja assim por um propósito, por permissão de Deus ou para nos ensinar algo. Então é isso, gente linda. Esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Enquanto eu estiver passando por algo, por um processo, eu vou trazer aqui, eu vou contar para vocês, porque assim, eu realmente me sinto bem trazendo, não que eu esteja me expondo, não é isso, porque eu criei esse canal para isso mesmo, porque na época, gente, o meu pensamento foi, eu tenho que criar um canal, eu tenho que contar meu processo para gerar um testemunho quando
a minha bênção chegar. E é isso. Esse é o processo, tem vários vídeos e quando chegar a bênção, vai ter vídeo com a bênção aqui, em nome de Jesus. E assim, o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? É isso que importa, né? Então, um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo e fique com Deus.